Quando a Justiça Acontece, Rádio GT. Olá, este é o programa Quando a Justiça Acontece, uma realização do GT, Gomes Torneiro Advocacia. Eu sou Maura Âmbar e aqui você vai conhecer casos reais que mostram os caminhos da justiça no Brasil e que podem servir de exemplo para o sucesso do seu caso. No episódio de hoje você confere. A primeira turma anula a dispensa por justa causa de trabalhadora que pegou R$ 1,50 do caixa para comprar lanche. Segundo a AASP, Associação dos Advogados de São Paulo, uma operadora de caixa de um empório em Caldas Novas conseguiu reverter a dispensa por justa causa na Justiça do Trabalho. A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho de Goiás não deu provimento ao recurso da empresa, mantendo assim a decisão da Vara do Trabalho de Caldas Novas, que havia determinado o pagamento à trabalhadora de todas as verbas rescisórias referentes à demissão sem justa causa. O colegiado entendeu que a penalidade máxima aplicada pela empresa foi desproporcional, tendo em vista que a subtração desautorizada envolveu um valor ínfimo de R$ 1,50. Na inicial, a reclamante afirmou que, devido à pandemia, a empresa passou a autorizar a compra de lanche no próprio estabelecimento. Ela narrou que comprou um lanche no caixa da colega ao lado e que havia faltado R$ 1,50. Assim, pegou o valor do próprio caixa e passou ao caixa da colega. Sustentou que a sua intenção era repor o valor no final do expediente. No entanto, fora dispensada por justa causa no mesmo dia, sob acusação de furto. Alegou que não houve prática criminosa e pediu nulidade da dispensa por justa causa. O pedido foi deferido pela Vara do Trabalho de Caldas Novas. No recurso ao tribunal, o empório alegou que o juízo da primeira instância deveria ter analisado o ato de furtar em si, e não o valor. Justificou que o ato de improbidade, furto de dinheiro na função de caixa, se caracteriza não pelo valor ou quantidade da soma subtraída pelo ato desonesto da empregada, mas pela própria desonestidade da trabalhadora. Alegou ainda que tal decisão poderá criar uma cultura de que o furto em si não é grave o suficiente, mas sim seu valor e reincidência. O relator do processo, desembargador Wellington Luiz Peixoto, afirmou que a decisão de primeira instância foi acertada e adotou em seu voto os fundamentos do juiz de primeiro grau. A decisão considerou que a empregadora não observou a proporcionalidade apta a legitimar a dispensa por justa causa, pois a subtração desautorizada envolveu um valor ínfimo de R$ 1,50, resultando em prejuízo material mínimo à empregadora. Abre aspas. A situação poderia ter sido resolvida por meios menos drásticos e, assim, oportunizada à empregada a modificação do comportamento, sem olvidar da aplicação de uma penalidade mais adequada ao grau de lesividade do ato praticado. Fecha aspas, diz trecho da sentença. O juiz de primeiro grau, Juliano Braga, afirmou que não nega a possibilidade de dispensa por justa causa em razão da prática de um único ato, grave o suficiente para tanto, mas apenas afirma que, no contexto fático posto, a penalidade eleita pela empregadora não é razoável nem proporcional. Abre aspas. Apesar do mínimo prejuízo material à reclamada não ser fator determinante para a decisão da inadequação da justa causa, não se deve desconsiderá-lo como elemento circunstancial significativamente relevante, especialmente quando comparada à repercussão econômica do ato praticado pela empregada, R$ 1,50, com aquela advinda da dispensa motivada, perda do direito a diversas verbas rescisórias, fecha aspas, considerou o magistrado. Por fim, também observou que não há notícia da aplicação de qualquer medida disciplinar dirigida à autora durante todo o período contratual. Assim, os membros da primeira turma do TRT de Goiás decidiram manter a decisão da Vara do Trabalho de Caldas Novas, que anulou a dispensa por justa causa da trabalhadora. A empresa foi condenada a pagar as verbas rescisórias referente à modalidade de dispensa sem justa causa.
Este foi o programa Quando a Justiça Acontece. Qualquer dúvida sobre este ou demais assuntos jurídicos, você pode entrar em contato com o GT, Gomes Torneiro Advocacia, através do telefone 19 41 17 0433 ou por WhatsApp 19 987 53 4040. Você também encontra mais informações no nosso site www.gomestorneiro.com.br. Um abraço e até a próxima!